Eu sou a Daniele, sou médica mastologista e a gente vai falar aqui no canal um pouquinho a respeito de dor nas mamas. Apesar de ser um dos sintomas mais frequentes que a gente tem quando a gente está falando da saúde feminina, a gente sabe que as dores nas mamas levam também a bastante angústia e preocupação, especialmente porque são muito associadas a câncer de mama, apesar disso não ser uma associação verdadeira. Qual é a frequência da gente ter dor nas mamas? Estima-se que 2 em cada 3 mulheres vão ter, em algum momento da vida, algum quadro de dor nas mamas. Na maior parte das vezes, essa dor é mais frequente no período que a gente ainda menstrua. Por quê? Porque está relacionada a alterações hormonais. A gente sabe que na segunda parte do ciclo, a partir da ovulação, a gente tem uma diferença de proporção entre estrogênio e progesterona, que são os principais 2 hormônios que a gente tem no ciclo menstrual. Essa alteração, esse de certa forma desequilíbrio dos hormônios, leva a um aumento de produção de um terceiro hormônio, a prolactina. A prolactina está muito associada à amamentação, no caso da mulher que acabou de ter bebê. Nesse caso, o aumento da prolactina não é tão exuberante, mesmo porque a gente não produz leite em todo o ciclo menstrual. Mas esse pequeno aumento da prolactina parece ser responsável tanto por um certo inchaço da mama, levando a um quadro de distensão e dor, e também parece estar relacionado a deixar os nervos um pouco mais sensíveis da mama. Quais são os tipos de dores mamárias que a gente tem? Bom, a gente pode dividir em dores cíclicas, que são justamente essas que eu falei, que estão relacionadas aos ciclos menstruais e estão relacionadas a distúrbios hormonais básicos ali, que acontecem no organismo de toda mulher. Geralmente, a dor cíclica, ela está associada à menstruação, começa alguns dias antes e melhora com o cessar da menstruação. Geralmente, ela está associada também a outros sintomas da TPM. Então, alteração de humor, irritabilidade, são frequentes nas pacientes que têm dor nas mamas cíclica. Como ela é um reflexo da alteração hormonal, frequentemente ela acontece nas 2 mamas, porque as 2 mamas estão sob efeito dos hormônios, e frequentemente elas estão localizadas onde a gente tem mais tecido mamário, que são nas partes mais externas das mamas. Diferente da dor cíclica, a gente tem a dor acíclica, que, como o próprio nome diz, não está relacionada aos ciclos menstruais. Ou seja, está presente numa mulher que não menstrua mais ou numa mulher que, apesar de menstruar, não mostra uma piora ou uma melhora com relação à menstruação. Quais são as causas propriamente ditas de dor nas mamas? Além das alterações hormonais, existem uma série de outras patologias que podem não estar tão relacionadas à mama em si, mas que podem se refletir, podem se manifestar como dor nas mamas. Por exemplo, infecções e inflamações na mama, como as mastites, podem se manifestar como dor acíclica. Nesse caso, geralmente elas são unilaterais, constantes e estão relacionadas à vermelhidão da pele da mama e às vezes pode ter até febre. Outra causa de dor acíclica que a gente está falando aqui são os traumas mamários. Então, às vezes bateu a mama em algum lugar, ou às vezes levou uma bolada, ou ainda quando usa um sutiã muito apertado. Isso causa geralmente bastante dor e aí fica muito com medo por conta da associação falsa com câncer de mama. Outras causas de dor incluem alterações da parede torácica, da musculatura peitoral, onde a mama fica apoiada. Às vezes até lesões de pele, como o herpes zoster, podem se manifestar com dor nas mamas por conta da irritação do nervo. Quando que a gente deve procurar um mastologista para avaliar a dor nas mamas? Vou dizer que o ideal, toda vez que você tem um quadro de dor, é procurar, seja a sua ginecologista, seja a sua mastologista, porque é uma especialidade especializada na avaliação das mamas. Através da consulta, a gente consegue avaliar se o quadro de dor é cíclico, mais relacionado ao período menstrual, ou se eu, por exemplo, preciso investigar alguma coisa adicional, como uma alteração da musculatura da caixa torácica, uma infecção, ou mesmo um trauma recente. Além disso, essa consulta com uma médica especializada vai permitir avaliar a necessidade de investigação complementar. Então, às vezes, uma das causas de dor mamária inclui os cistos. No exame físico, a gente percebe uma bolinha mais amolecida. Vamos complementar com uma ultrassonografia. Às vezes, vem uma mulher com 42 anos com dor que parece cíclica, que está tudo bem,
mas ela, por exemplo, não fez a mamografia dela de todos os anos. É uma oportunidade de complementar a investigação com a mamografia, apesar disso não ser obrigatório. E é verdade que dor nas mamas está relacionada a câncer de mama? Não. A minoria dos casos, na verdade a exceção dos casos de dor nas mamas, está relacionada a câncer de mama. Por quê? Para um câncer de mama doer, ele precisa estar muito avançado, seja ferindo a pele, seja cometendo a caixa torácica. Por isso, geralmente a mulher vem com outra queixa, um nódulo palpável grandão, e aí sim causando dor. E qual que é o tratamento da dor nas mamas? Primeiro, passar em consulta, ficar tranquila que não se trata de nada grave, que precisa ser tratado, por exemplo, com antibiótico, no caso da mastite, e adequar-se comportamentalmente com relação ao uso do sutiã. Então, às vezes a gente sabe que a dor cíclica, ela melhora muito quando a gente faz um suporte adequado da mama. E o que isso significa? Usar um sutiã do tamanho correto, sem bojo, sem aro metálico e com as alças mais largas, porque esse tipo de sutiã, ele permite que as mamas fiquem bastante bem acomodadas e suspensas, diminuindo o quadro de dor. Nas pacientes que têm muita dor, geralmente a gente pode lançar mão de medicações, por exemplo, analgésicos simples, anti-inflamatórios, que podem sim ajudar a melhorar essa dor, especialmente naquele período perto da menstruação. Em casos de exceção, numa dor refratária, que não melhora com medicamento nenhum e que não deixa, por exemplo, a mulher trabalhar e viver, a gente pode usar medicações muito mais específicas, como o tamoxifeno, mas que devem ser sempre supervisionados pelo mastologista.